Olá pessoal, na nossa aula de hoje de desenho técnico, nós vamos conversar sobre corte e seção. Nosso objetivo é entendermos o que é o corte e a seção, decidirmos quando nós vamos utilizá-lo, qual utilizar, quais são os tipos de corte que nós podemos utilizar e representá-los graficamente corretamente. A nossa aula está dividida em 6 momentos. Primeiro eu vou falar do conceito de corte, depois eu vou falar sobre a achura utilizada no corte, quais são os tipos de corte, vou falar sobre seção, mostrar alguns exemplos e fazer o nosso encerramento da aula. O que é o corte? Vamos imaginar um objeto em que nós vamos pegar esse objeto, definir um local e vamos cortá-lo naquele local. Então, esse local é o que nós chamamos de plano secante ou plano de corte. Se vocês observarem aqui essa figura, nós temos aqui um objeto, onde tem essa linha mista, que justamente coincide com o eixo de simetria do objeto, ele vai ser cortado e nós vamos enxergar somente metade do objeto. E a vista resultante, que nós chamamos de corte, vai ser esta vista. Onde o plano secante coincidir com o objeto, vai ser feita essa achura com linhas estreitas, equidistantes e paralelas inclinadas a 45 graus. Esse plano de corte, ou esse plano secante, geralmente ele é paralelo aos planos de projeção. Vamos lembrar o que é isso. Então, nós temos aqui os nossos planos de projeção. Nesse caso, temos 3 planos, o plano vertical, o plano lateral e o plano horizontal. E quando nós dizemos que o plano secante ou o plano de corte é paralelo ao plano de projeção, quer dizer que ele vai ser paralelo a um desses planos. Aqui, nesse caso, esse objeto vai ser cortado exatamente no meio em relação à sua profundidade. E o plano de corte está localizado neste ponto. Vocês observem, ele é paralelo ao nosso plano vertical. Retomando, então, o corte, nós vamos imaginar o objeto cortado por um ou mais planos. Esse plano de corte ele é paralelo aos planos de projeção, e onde o plano de corte coincidir com o objeto, vai ser feita uma achura padrão com linhas estreitas, equidistantes e paralelas a 45 graus. Vamos falar um pouquinho sobre a achura de corte, utilizada no corte. Existe uma norma, que é a 12.298, que vai nos dizer como as achuras têm que ser feitas no corte. Existe uma série de normas e recomendações, eu vou destacar aqui as principais. Ela é preferencialmente a 45 graus. Ela não deve coincidir com as arestas do objeto. Vamos ver aqui a ilustração. Essa daqui, 45 graus, não coincide com as arestas do objeto. 45 graus não coincide com as arestas do objeto. Aqui já não temos mais 45 graus. Por quê? Existem essas arestas aqui do objeto que já estão a 45 graus. Aqui foi utilizado um outro ângulo, possivelmente, visualmente, eu acho que tem 60 graus. Todas essas 3 formas estão corretas, já essas daqui não. Aqui eu tenho uma achura na horizontal que vai coincidir com essas arestas do objeto. Aqui não coincide com nenhuma aresta do objeto, mas não tem nada que justifique eu utilizar uma achura na vertical. Então, o certo seria usar 45 graus, que é o padrão. Aqui no caso foi utilizado a 45 graus e eu já tenho essas linhas de contorno a 45 graus. Por isso que as 3 abaixo estão incorretas. Uma outra regra é que as superfícies de peças diferentes elas vão utilizar achuras diferentes. O que é que nós podemos variar na achura? Nós podemos variar o ângulo, 30, 45 ou 60, geralmente aqueles ângulos do conjunto de esquadro, do jogo de esquadro. Ou nós podemos variar também o espaçamento, deixar as linhas mais próximas ou mais distantes. Essa peça é o mesmo elemento dessa, ela vai receber a mesma achura. Essa peça é a mesma dessa, então ela está recebendo a mesma achura. Só que como ela é diferente desta daqui, então uma achura diferente. Aqui ela está mais próxima. Vocês observem que essa achura aqui ela não tem 45 graus, porque esse contorno já tem 45 graus, então foi utilizada uma outra angulação. Cada conjunto diferente da peça pode-se utilizar uma achura diferente. Quando nós vamos representar porcas, arruelas, arrebites, esses elementos eles não são achurados, caso coincida com o plano de corte. Então, aqui nós temos o exemplo correto, em que esse elemento não foi achurado, já que ele foi achurado, está incorreto, certo? Não precisa achurar esses elementos.
Além dessa achura 45 graus, existem outros tipos de achura que vão nos indicar o tipo de material que é feito aquele objeto. Pode ser metal em geral, ferro fundido, ferro forjado, metal branco, todos esses tipos de achura que podem nos indicar de qual material é aquele objeto. Mas, por padrão, independente do material, você pode utilizar o de 45 graus. Quais são os tipos de corte que nós podemos utilizar no nosso desenho? Nós temos o corte total, que é quando nós queremos mostrar o interior da peça por inteiro. Aqui temos o plano secante e ele corta a peça num todo. A execução do corte vai ficar dessa forma, em que a parte que coincide com o plano secante, o plano de corte, vai ficar achurado. Aqui nessa vista, vendo o objeto na sua vista lateral esquerda, nós precisamos indicar a posição do corte. Onde está o plano secante, o plano de corte, vai ser indicado por uma linha mista, aquele traço curto, traço longo, traço curto, traço longo, com as extremidades mais engrossadas e a seta indicando a orientação do corte. Por que a orientação do corte? Eu poderia representar nesse desenho vendo esse lado aqui, o lado esquerdo do objeto, ou o lado direito do objeto. Aqui ele está representando que o que nós estamos vendo é o lado esquerdo do objeto. É essa a representação dele no corte. Nós temos também o meio corte, que ele vai ser utilizado geralmente quando existem peças... Ele vai ser utilizado quando existem mais de dois planos de simetria. Temos um plano de corte vertical e um plano de corte horizontal. E aqui ele está tirando só esse 1/4 da peça. É como se ele estivesse removendo essa parte e vai mostrar como é a vista do objeto sem esta parte representada, com a parte sólida que coincide com o plano secante, achurada com aquela achura que nós já conversamos. Como isso vai ser indicado na outra vista, na vista lateral esquerda? Vai ser indicado com as linhas mistas, o encontro das duas linhas vai ficar mais grosso, mais destacado, as extremidades também, e as setas indicando a orientação. E a identificação da vista, que eu não falei no anterior, mas é importante. Nós vamos identificar as vistas com letras maiúsculas. Então aqui a vista é o corte AA, e aqui está identificado o corte AA. Por último, nós temos o corte parcial, que é quando nós queremos utilizar um detalhe da peça, um detalhe interno da peça, e nós não precisamos cortá-lo totalmente e nem na sua metade. É só um trecho. Aí, para isso, nós vamos utilizar aquela linha que nós já conversamos, que é a linha de fratura, que ela vai indicar, ó, aqui na hora de representar o corte, ele vai indicar que esta parte aqui está removida, digamos assim. É como nós imaginássemos o objeto dessa forma aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, não existe uma indicação em outra vista, quando nós temos esse tipo de corte parcial. Então, retomando, nós temos o corte total, que vai cortar a peça em um plano inteiro, o meio corte, que é quando nós temos dois planos de seção, e o corte parcial, quando é só uma parte do objeto. E o que é seção? A seção, pessoal, é muito semelhante ao corte. Ele vai ser o resultado da interseção de um plano secante com um corpo. A diferença é que nós vamos representar somente a parte que é a interseção da peça com esse plano secante, com esse plano de corte. Neste exemplo aqui, ó, nós temos o plano de corte, que vai dividir a peça neste ponto. Então, imaginem como se nós estivéssemos tirando esta parte aqui do objeto. Tirei e eu vou representar a vista desse objeto, que é o corte. Se for um corte, vai ser representado dessa forma, em que eu vou ter a parte que coincide com o plano secante achurada, e essa parte aqui, ó, a linha que corresponde a esta linha bem daqui, ó, curva, e uma linha curva aqui embaixo que nós não estamos enxergando, mas ela existe. Porque aqui é um furo que está transpassando toda a peça. Ok, isso seria o corte. Como seria a representação da seção? Nós não iremos representar essas linhas aqui. Seria exatamente assim. Porque nós não representamos aquilo que está além do plano de corte. O que está aqui, ó, para depois do plano de corte, não é representado. É exatamente somente o que coincide com o plano de corte. Aqui nós temos algumas formas de representação da seção. Aqui nós temos essa seção AA, que ela está mostrando, ó,
a espessura dessa peça. E observe que tem essa linha pontilhada aqui, essa linha de contorno invisível. Por quê? Porque ela está mostrando que na parte inferior, em relação ao observador dessa vista, na parte de baixo, que está escondida, está lá para baixo, existe esse rebaixo. Por isso que está tracejadinho. Aí agora vamos ver a seção BB. A seção BB, nós podemos ver que ainda é um elemento cilíndrico, com uma bitola maior, ele é mais grosso que essa parte aqui do objeto, aqui no corte AA. E esse rebaixo já está para cima. Nós podemos identificar isso claramente porque está feito com uma linha de contorno visível, com uma linha média ou grossa contínua. Aqui no corte CC, nós vamos ter novamente uma linha tracejada indicando uma linha invisível, porque ele está mostrando aqui a posição desse rebaixo em relação à seção. Então observem que todas as seções estão alinhadas com a posição da indicação do corte na vista. Do corte não, da seção na vista. Aqui é uma outra forma de representar, em que as seções ficam alinhadas com o eixo do objeto, que está representado aqui com essa linha mista, e elas ficam na mesma sequência em que elas aparecem no objeto. Primeiro a A, depois a B, depois a C. E aqui nesse caso, que é um pouquinho mais confuso visualmente, ele foi feito em cima do objeto, coincidindo aqui com o objeto. Vamos ver alguns exemplos de aplicação do corte. Aqui nós temos um desenho bem básico de uma banqueta, que nós já apresentamos em outras aulas. Nós temos aqui nossa vista anterior, a vista inferior, o corte AA. Onde aqui o corte está indicado? A posição dele está indicada tanto na vista anterior quanto na vista inferior. Observem que o único local que passa na nossa banqueta é pelo assento e pelas travas da banqueta. Por isso que só esses elementos estão achurados. Agora vamos ver aquele exemplo do rack, que é um exemplo já mais complexo, um exemplo da indústria de fato. Aquele era só um exemplo de aula, didático. Nas vistas do objeto, nós temos que indicar a posição dos cortes. Então, nesse caso, ele está indicando por essas linhas aqui. Nós vamos ter o corte E, o corte C, o corte D e o corte B. Podem ter outros cortes, mas nessa vista frontal, ele indicou esses cortes. Então, nós temos aqui um corte. Esse aqui, o E, vai ser no plano horizontal e os demais no plano vertical. Agora, nós temos uma vista superior. Então, aqui já existe um outro corte indicado, que é o corte AA, que é um corte no plano vertical, só que no sentido longitudinal da peça, ou seja, na dimensão maior da peça. Esses outros cortes C, D e B, eles estão no sentido transversal da peça, ou seja, no sentido da sua dimensão menor. Aqui eles também poderiam ser identificados, tá? A gente também poderia ter aquelas linhas para identificar os cortes C, D e B. Vamos ver a execução de um desses cortes, que é o corte BB. Vamos voltar naquele desenho onde ele está indicado. O corte BB ele passa por aqui, onde aparentemente nós temos aqui duas gavetas. Vamos confirmar lá no exemplo. É isso mesmo. Nós temos aqui a parte superior, temos a parte inferior aqui, temos os pés, a base, o rodapé, e temos a gaveta, o espelho da gaveta, a frente da gaveta. Aqui fica bem claro o porquê do uso do corte. É quando nós precisamos representar elementos internos de um objeto. Eu poderia representar com linhas invisíveis? É uma possibilidade, só que o desenho ia ficar extremamente confuso e nós vamos ver em outra aula que nós evitamos cotar linhas invisíveis. Então, também seria problemático no momento que nós fôssemos cotar. Cotar são registrar as dimensões do objeto, que nem nós podemos ver aqui nesse exemplo. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Aqui nós temos o corte EE. Vamos ver onde é que está o corte EE lá na nossa vista. Então, ela aparece aqui na vista frontal e é um corte na horizontal para baixo. Então, é como se nós tirássemos essa parte daqui de cima e nós vamos ver a peça deste ponto para baixo. Novamente, nós podemos ver aqui a parte interna do objeto. Então, desse lado nós temos a gaveta, aqui nós temos uma prateleira, aqui também. Podemos ver que essa parte aqui ela é aberta, eu não tenho nenhum fechamento.
nem aqui na frente, nem aqui na lateral. Então, essa parte aqui, ó, ela vai ser toda aberta, tá vendo? Esses foram alguns exemplos bem simples, tá? Vamos fazer o nosso resumo. Nós começamos falando do conceito de corte. Nós vimos que nós vamos utilizar o corte quando nós precisamos representar uma parte interior da peça, que é mais complexa, ou quando alguns detalhes importantes para a definição da peça não ficam totalmente definidos quando nós representamos as projeções ortogonais típicas, a frontal, lateral, direita, esquerda, todas aquelas que nós já conversamos. Nós vimos que existem uma série de regras na hora de aplicar a Shura, porque a Shura é um dos elementos gráficos mais importantes na execução do corte. Porque ele é que visualmente, quando a gente bate o olho, nós percebemos que aquilo é um corte. A Shura padrão é a de 45 graus, linhas paralelas equidistantes, eu não posso variar a distância entre elas no mesmo desenho. Quando existem peças diferentes, nós precisamos aplicar achuras diferentes, variando a sua angulação e a distância entre as linhas. Que a angulação da achura ela não pode coincidir com as arestas do objeto, de contorno do objeto. E vimos também que existem algumas achuras específicas para indicar materiais. Quanto aos tipos de corte, nós vimos que nós temos 3 tipos de corte. Nós temos o corte total, que vai cortar a peça como um todo. Imagine uma maçã, é como se eu estivesse cortando a maçã inteira. O meio corte é como se eu estivesse cortando somente 1/4 da maçã. Eu corto ela na horizontal, depois eu corto ela na vertical e tiro só aquele 1/4 da maçã. E o corte parcial, que é quando eu pego aquela maçã e dou uma mordida. E aquele pedaço que falta vai ser a representação do corte. Em seguida, nós vimos a seção, que é muito semelhante ao corte, só que na hora da representação nós não representamos o que está além do plano secante, do plano de corte. Ele vai ser representado somente aquela área que coincide, só aquela área achurada. Em seguida nós vimos alguns exemplos, um exemplo bem simples da banquetinha e depois o exemplo do rack. É isso, pessoal. Nós apresentamos aqui as principais regras, as principais recomendações na utilização do corte. E eu agradeço. Até a nossa próxima aula.